O planeta Terra é composto por diferentes paisagens e vegetações. Cada uma delas foi moldada por processos geológicos e climáticos que são naturais da Terra e acontecem ao longo de milhares ou até milhões de anos. Tais processos não param de acontecer, são dinâmicos e fazem com que essas paisagens e vegetações estejam em constante mudança no decorrer do tempo geológico, podendo ser destruídas, alteradas ou até mesmo mantidas como estão. Um exemplo de vegetação com grande histórico de mudanças é a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Localizada na América do Sul, ela abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, ocupando regiões em 10 países. Atualmente é considerada por muitos pesquisadores a maior reserva de biodiversidade do mundo, contendo uma grande quantidade de espécies animais e vegetais. Mas, será que foi sempre assim? As mudanças de uma paisagem natural acontecem em escala de tempo geológico. Para organizar os acontecimentos geológicos da Terra, os cientistas particionam essa escala de tempo em éons, que por sua vez são particionadas em eras, que por sua vez são particionadas em períodos e que por sua vez são particionadas em épocas. As épocas do Holoceno e Pleistoceno, do período Quaternário, são de grande interesse para nós, pois foi no Pleistoceno que ocorreram as glaciações mais recentes da história do planeta Terra, responsáveis por importantes mudanças nas conformações vegetais da floresta amazônica e do Cerrado, e o Holoceno, que é a nossa época atual, onde as paisagens e vegetações ocorrem como as vemos hoje. A doutora Vânia Regina Pivello, especialista em ecologia do Cerrado, pode nos ajudar a entender melhor os processos de mudança na Amazônia em relação ao Cerrado no Quaternário. Se a gente voltar muito atrás, lá até na terciário, a gente vai ver que o predomínio era de florestas. A partir de mais ou menos uns 25 milhões de anos atrás, do meio para o fim do terciário, a gente começa a ter a entrada das savanas, quer dizer, a entrada não, mas enfim, a evolução das savanas. Essas savanas, elas começam a aparecer porque o clima começou a secar um pouco. O Cerrado precisa de um clima muito mais seco, ou periodicamente seco, do que a floresta tropical chuvosa, né, que é a floresta amazônica. Então a floresta vai expandir quando está quente e úmido e vai retrair quando está frio e seco, e quando ela retrai, a savana toma o seu lugar. Quando você tem esses períodos frios e secos, tem glaciação. Quer dizer, era uma coisa assim bem drástica, né? Não é que diminuía um pouquinho, não, diminuía, claro que ao longo de um bom período de tempo, mas era um contraste muito grande. O que acontece nesses períodos de seco e frio, a floresta amazônica, ela ficou só nesses pontos verdes, né? Ela ficou no que a gente chama de refúgios. Aí veio toda uma teoria de refúgios que ela foi bem usada, inclusive para explicar grupos de animais, enfim. Mas toda a vegetação, enfim, e os animais também, a biota referente à floresta tropical chuvosa, ficava restrita nesses pedacinhos aqui que a gente vê nesse mapa. E a savana aumentou muito. Muita gente fala, nossa, mas como que tem os cerrados amazônicos, né, que a gente fala? Esses cerrados amazônicos, eles têm cara de cerrado mesmo, é uma vegetação savânica, né, então tem aquela coisa que não tem dossel, né, não é floresta. Empobrecida, se você for comparar aquela savana com a savana aqui do Brasil Central, tem muito menos espécie, então tem bem pouca espécie mesmo, mas a fisionomia é de savana. E o que se acredita é que isso seja um relicto, que a gente chama, quer dizer, o que sobrou de uma época passada, onde ali era uma região aqui que a gente vê tomada pelo cerrado, né, nessas épocas de retração da floresta. Então, é o que eu te falei, né, essas coisas elas são bem controversas, porque assim, tem evidências de uma coisa, daí não acha evidência do que você queria, daí você acha que não é bem aquilo, enfim, e não é nem falar, não, mas é antigo falar da teoria do refúgio, não é antigo, porque tem autores que atualmente são a favor e outros que são contra.
E essas contradições a gente vê na ciência o tempo todo. Na verdade, a ciência cresce assim, né? A teoria dos refúgios busca explicar a alta diversidade observada na Amazônia. Entretanto, ela não é consenso no meio científico, e alguns pesquisadores propuseram uma outra hipótese para explicar a diversidade. Eles observaram que, no último período glacial, a parte oeste da Amazônia ficou com o clima mais estável, sem grandes variações. Já a parte leste ficou mais seca, o que pode ter levado à substituição da floresta por vegetação de cerrado, podendo ou não ter formado refúgios. O que essas ideias têm de tão diferente, então? Enquanto a teoria dos refúgios sugere que o isolamento geográfico da floresta em ilhas foi o que causou o aumento da diversidade, a outra hipótese sugere que essa fragmentação da floresta levaria, na verdade, à perda de diversidade. Desse modo, a alta diversidade que observamos hoje teria sido gerada na parte oeste, que devido ao seu clima mais estável, favorável e ao seu solo mais rico e que recebe os sedimentos dos Andes, teria conduzido à diversificação. Podemos concluir que as mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história geológica da Terra hoje são evidências claras de que estas mudanças causaram alterações nas vegetações da floresta amazônica e do cerrado. Porém, existem diversas teorias que se baseiam nesses dados para tentar explicar a dinâmica desses ecossistemas. Mais importante do que traçar uma história do passado é tentar entender como esses ecossistemas se comportarão no futuro, como o efeito antrópico pode prejudicar os processos que vemos hoje e se podemos fazer algo para impedir a savanização da floresta amazônica.